Bom, pessoal, seja bem-vindo. Essa é uma aula relacionada à história do computador, tá? Passei no Tech Minute no dia anterior a respeito do ENIAC, o primeiro computador eletrônico criado, né? Essa foi a primeira ideia de computador projetado eletrônico, mas houveram vários outros mais de formato mecânico. E eu quero passar aqui para vocês um pouquinho da história do computador e que é muito bacana, muito interessante você conhecer como que foi toda essa trajetória, né, desde os primórdios ali, desde que as pessoas estavam tentando fazer aquele projeto de alguma coisa inovadora, até a gente chegar nos computadores atuais. A gente tem aqui como origem, a gente pode colocar como origem o ábaco. Vocês devem estar vendo a imagem aí ao lado. Essa imagem é um formato de ábaco, é um dispositivo mecânico ali que utiliza aquelas bolinhas ali para realizar cálculos, né? Isso era a forma de utilizar uma calculadora há muito tempo atrás, muito antes da Idade Média, muito antes de todas as coisas, né? Mas antes de a gente falar um pouco da origem do computador ali, a gente precisa falar a respeito do que é a parte de computar, né? O computador. O que significa essa palavra específica? Primeiramente, a gente pode entender que computar significa fazer cálculos, fazer uma conta. Então, é por isso que o computador ele tem como objetivo fazer processos, realizar vários cálculos por segundo, justamente por causa desse nome computar. E a gente pode colocar, sim, desde o início, a gente considerar ali o ábaco como parte do processo de crescimento da evolução dos computadores. Tá? Então, iniciou ali de uma forma bem simples, uma forma bem humilde, vamos dizer assim, em que trazia ali os cálculos através desses botõezinhos, desses risquinhos ali, mas isso foi crescendo, foi evoluindo, e a gente tem três tipos de evoluções na área de computadores, que é a evolução entre dispositivos mecânicos, que é isso que a gente está vendo aqui, que é essa imagem aqui. Em seguida, tivemos os dispositivos eletromecânicos, que utilizavam ali a energia para tentar fazer os cálculos, já não tinha mais tanta dificuldade de você ter que ficar movimentando as coisas, mas já utilizava um pouco de energia para facilitar isso. E depois veio o dispositivo eletrônico, totalmente digital, trazendo as informações internamente do computador para nós, sem a necessidade de a gente ter que ficar fazendo alguma coisa interna para realizar o cálculo. Então, agora o cálculo no dispositivo eletrônico é feito por parte do computador, por parte dele. Ele que vai fazer a somatória de 1 mais 1, 5 mais 5, e por aí vai. Isso é a característica de um dispositivo eletrônico. Então, a gente pode colocar aqui que os dispositivos mecânicos, eles iniciaram há muito tempo atrás, como eu falei, 500 anos antes de Cristo. Já surgiu o chamado ábaco, né, um dispositivo ali para fazer cálculos, para fazer a questões de uma soma. É claro que naquela época também existia contadores, administradores, e a necessidade de contar era muito importante. Então, a gente tem aqui o ábaco, que fez parte desse período aí, entre 500 anos antes de Cristo, até um período de 1880. Olha quanto tempo as pessoas utilizavam essa tecnologia e não chegaram a evoluir em nada. Mas a partir deste período ali, de 1880, começou a dar uma crescida na questão tecnológica, né? Aí as pessoas começaram a pegar assim, e se eu pudesse fazer utilizar esse dispositivo aqui, colocar um pouco de energia nele, será que ele consegue fazer isso para mim? Então começou, a partir deste formato, o crescimento, né, da tecnologia. Em seguida, a gente tem a chamada máquina de Pascal. A máquina de Pascal, ela surgiu ali em torno de 1642, basicamente o computador mecânico, similar ao ábaco, só que agora ele fazia todos os cálculos de forma utilizando energia. Então, para realizar o cálculo no ábaco, você teria que mover os valores ali e ele realizava a resposta embaixo para você. Agora, você só faz o que você quer calcular e lá embaixo ele já faz o cálculo para você, sem a necessidade de você ter que ficar fazendo soma, soma, soma. Imagine o ábaco como se fosse você fazer uma soma de multiplicação, de uma subtração. Você coloca um número em cima, um outro número embaixo, vai colocar ali e vai começar 1 menos 1,
3 menos 5, e aí vai, até você gerar um resultado. Basicamente, isso era o ábaco. Só que agora, com a máquina de Pascal, ele trazia o resultado para você de forma eletrônica, utilizando a energia para se movimentar ali. Então, ele já exercia uma certa lógica para que você pudesse compreender qual que seria o resultado. Você colocava o resultado ali, ele gerava embaixo. A partir disso, a gente tem a máquina tabuladora, muito fundamental na construção da tecnologia também, que surgiu em 1889, sobre um cara chamado Hermann Hollerith. O nome até um pouco coincide com algumas coisas que a gente conhece atualmente. Mas, basicamente, ele desenvolveu uma máquina tabuladora, essa máquina que a gente está vendo ao lado aqui da imagem. Ele é acionado por motor elétrico e fazia todas as informações através de cartões perfurados. Foi a partir desta máquina que começou a ter o surgimento ali de registrar informações, de registrar cálculos, né? Então você tem, por exemplo, eu quero realizar uma soma, mas eu não sei como registrar essas coisas. Imagina que eu seja um administrador, um contador. Então eu preciso fazer toda essa soma, todo esse cálculo, e com isso eu poderia utilizar como por exemplo, a máquina tabuladora, onde eu colocava todas as informações ali, colocava todas as meus cálculos ali, e eles eram registrados através de uma máquina, de um cartão perfurado, né? Foi a partir daí que começou a surgir os chamados olerites, né, que vem justamente do sobrenome do criador, onde começou a registrar todas as informações de valores ali, e a partir daqui a gente começa a ter um papel ali chamado de olerite, onde trazia os valores ali das informações de salários, de administração e tudo mais. Não somente a máquina tabuladora do Hermann começou a existir, mas algumas outras empresas começaram a se tornar especialistas nessa área, como, por exemplo, a Tabulating Machine Company, né? Essa empresa ela começou a montar inúmeras, ela foi uma empresa muito grande para montar vários tipos de máquinas tabuladoras dos tamanhos relacionados a determinadas empresas. Imagina que há uma empresa pequena, você tem em torno de 10 funcionários, ela precisa fazer toda a administração ali. Basicamente vai ser uma máquina pequena para cada um. Ou, se você quiser uma máquina maior em que várias pessoas trabalhem juntas e façam todos os registros juntos, no final, a gente pode ter uma máquina tabuladora muito maior em que tenha possibilidade de 2 ou mais pessoas trabalharem. Foi a partir daí que essa empresa começou a criar máquinas da proporção específica para cada cliente. Então, cada uma era chamada de Z, né? Então, tinha o Z1, Z2, e aí foi dando as criações de novos tipos de máquinas. Mais para frente, a gente pode chegar através de 1930, o período aí que estávamos na Segunda Guerra Mundial, que surgiu estava chegando ali, na verdade, a Segunda Guerra Mundial, na verdade, ainda não tinha começado, mas tinha terminado a Primeira. E com essas revoluções que aconteceram no mundo, começaram a surgir novas ideias, né, estratégias de poder trazer um conceito de uma coisa futurista, uma coisa que poderia deixar o próprio país, por exemplo, um passo à frente de se caso acontecesse situações como uma guerra, né? Então, através deste período, eles acabaram descobrindo sobre uma tecnologia de misturar uma lâmpada e colocar alguns tipos de processamentos ali com base na energia. Ou seja, eu vou utilizar a energia que é puxada de uma lâmpada, por exemplo, e essa energia irá gerar processamento para mim, conforme o calor dela, conforme a execução dela ali, né? Então, aí surgiu o chamadas válvulas termoiônicas, que é essa que vocês estão vendo na imagem. Elas têm esse formato parecido de lâmpada, e elas foram muito essenciais na criação dos próximos computadores, principalmente daquele que foi dito, que é o ENIAC. O ENIAC teve em torno de 16 mil válvulas dessa. Imagina 16 lâmpadas dessa em um único computador, só para fazer com que ele gerasse energia para funcionar, né? Então, você tinha ali 16 mil válvulas dessa, e aí, por causa dessa quantidade de válvulas, você tinha também um computador muito grande, como eu falei, em torno de 12 quarteirões de espaço o ENIAC tinha, né? Então, você tinha ali 16 mil lâmpadas ali, mil válvulas, sendo colocadas ali para fazer com que o computador funcionasse.
né? As válvulas, elas precisavam estar ligadas. Quando elas ligassem, elas iriam gerar energia, e após elas gerarem a energia, aí o computador funcionava. Vamos dizer aí que demorava em torno de 15 minutos para que um computador funcionasse naquela época. Era bem complicado. E além disso, puxava muita energia, né? Então você tinha ali 16 mil lâmpadas ligadas ao mesmo tempo. Diziam que na época que esse computador era projetado lá em Londres, quando era ligado esse computador, gerava até um blackout na cidade, tanto que esse computador utilizava de energia só para fazer essa execução aí do computador. Então, a partir deste período de 1906, surgiu a válvula, que ia dar ali para frente os fundamentos de como que a tecnologia iria seguir o caminho, né? Antes de a gente falar do ENIAC, surgiram algumas outras máquinas ainda no período de misturando dispositivos eletrônicos com dispositivos eletromecânicos, que é o chamado Colossus. Esse Colossus é uma das máquinas também muito fundamentais na época de pré-guerra, vamos dizer assim, em que um matemático chamado Alan Turing foi um dos grandes criadores de questões de criptografia, questões de lógica matemática. Ele era um matemático ali inglês, em que ele sabia muita coisa. Ele foi muito cotado para fazer parte desses projetos de criações de novos computadores, de novas tecnologias para a Inglaterra. Uma delas aqui é essa máquina que foi chamada de Colossus. Tem até um filme relacionado que explica um pouco dessa máquina, que é o Jogo da Imitação, e é o nome do filme, onde vai explicar um pouco sobre como funciona a máquina de Turing, como que ela foi utilizada neste período, né? Então, é uma máquina que utilizava criptografia ali também, ela ajudava a quebrar códigos militares, porque neste período havia um tipo de comunicação meio restrita, utilizando códigos, questão de, como fala, de uso simples ali de tecnologia, né? Para tentar codificar ali. E o Turing tentou utilizar padrões de codificações para tentar decifrar o que outros países faziam, né? Então, isso foi fundamental justamente para definir até onde a tecnologia consegue fazer, não somente fazer cálculos, mas também fazer características de como quebrar um código, tentar descobrir processamento de uma palavra, né? Então, a palavra codificada, eu vou fazer com que o computador traduza aquilo para mim. E aí foi fundamental esse tipo de máquina também para a tecnologia. Antes do ENIAC também, depois do Colossus e antes do ENIAC, a gente teve o EDVAC. O EDVAC foi uma máquina similar aí à máquina de Turing, só que nesse caso ele só fazia, ao invés de ele quebrar códigos militares, ele fazia cálculos. Então foi uma máquina específica para montar cálculos para as pessoas. Eles utilizavam toda essa parte aqui, se bem que é até um computador pequeno, toda essa parte que está na imagem, para colocar as informações e receber o resultado delas. Infelizmente, o resultado que eles tinham era somente de 1 a 2 cálculos que eles faziam na hora. Não tinha como processar várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, imagine como uma calculadora gigante, que era mais simples de processar com base no Abaco, não com base na máquina tabuladora. Então, isso aqui ele já dava uma resposta um pouquinho mais rápido. O uso dessa máquina era através de números binários, né? Então, ele tinha que utilizar ali 01, 01, 01, e fazer toda essa utilização da máquina, da linguagem binária, para tentar trazer resultados para ele, né? Então, tinha uma necessidade também da pessoa conhecer um pouco de código binário, para que ele pudesse fazer os cálculos. Era uma coisa também meio complicada. Bom, e aqui a gente vem para o chamado primeiro computador eletrônico numérico aí, que fez parte dessa geração de computadores eletrônicos, inteiramente eletrônico. A origem do ENIAC foi em 1943. O objetivo dele foi de computar trajetórias táticas ali, então, principalmente nesse período que era a Segunda Guerra. Havia necessidade de você ter que calcular qual que era a distância que você precisava atirar no inimigo, você calcular onde é que você iria pousar um determinado equipamento, uma base, colocar um carro. Então,
com isso, eles decidiram trabalhar juntamente com o Alan Turing, para montar um programa ali, um computador que pudesse fazer o seu melhor ali, para fazer esses cálculos balísticos. E através deste computador aqui, isso começou a ficar muito mais prático, muito mais fácil de você fazer os cálculos, justamente porque ele também tinha capacidade de processar 5.000 operações por segundo, ou seja, você pode colocar 5.000 solicitações de cálculos e ele trazia todas essas 5.000 operações no mesmo segundo, né? Então, comparado aos computadores atuais, os computadores atuais já chegam a bilhões, né? Isso é muito mais do que isso. Mas para a época isso era totalmente inovador. Então, imagina você estar mandando milhões, mil e mil informações ali, né, para o computador, ele trazia tudo isso rapidamente. Isso era muito bom justamente pela necessidade da guerra. Esse computador foi criado por John von Neumann, né, que teve o conceito de trazer de utilizar as válvulas termoiônicas para ser aplicadas no ENIAC. A imagem que vocês estão vendo, principalmente aqui na tela, é somente da máquina principal, onde era feito os cálculos, tá? Toda aquela base de válvulas termoiônicas eram feitas em um outro canto anexado, tá? Então aí esse era só o espaço para fazer os cálculos, mas todo o espaço que o ENIAC compunha, que eram as válvulas termoiônicas, isso vai para mais de quarteirões. Era muito grande a quantidade de válvulas que precisavam ser guardadas, né? E isso foi muito bom, ajudou na questão de processamento, né? Esse computador tinha em torno de 30 toneladas, possuía mais de 17.000 válvulas termoiônicas, como eu falei para vocês, e que cada uma dessas válvulas utilizava 160 kW de potência. Aí você pode pegar esses 160 kW e multiplicar por 17.000 aí, você vai ter uma noção de quanto que esse computador utilizava de energia naquele período. Provavelmente é muito grande e realmente ocasionava essa situação de um blackout na cidade. O sistema operacional dessa máquina era através de cartões perfurados. Lembra do cartão perfurado lá do Hermann Hollerith, que ele começou a produzir essa ideia de fazer toda a gravação de informações por cartões perfurados? Neste computador, dá-se a continuidade no uso de cartões perfurados para registrar esses cálculos. Tá? Então, você utilizava o computador ali, realizava todos esses cálculos, esses 5.000 cálculos ali que você precisasse. Todos esses cálculos eram registrados através de cartões perfurados, para facilitar, para não ter a dificuldade de você não ter que anotar tudo, né? Outra coisa interessante é que o ENIAC trabalhava com sistemas decimais, tá? De numeração decimal. O EDVAC, que é o antecessor a esse, ele trabalhava com binário, então a pessoa tinha necessidade de trabalhar com 10, 1001, e no caso do ENIAC já era mais simples, ele precisava só trabalhar com a questão decimal, né? Então, ele trabalhava com linguagem decimal, entretanto, a forma que você colocava a numeração das informações era através de 0 e 1. Então, se eu quisesse falar que era para o computador, o ENIAC, calcular 5 mais 5, ele precisava colocar 5 em vários uns ali, então, colocar 5 número 1 mais 5 número 1. Assim ele consegue um resultado de 5 mais 5. E todo o resultado era feito através dessa forma, mas ainda trabalhando com o formato decimal, que é o mais importante. Esse formato aqui eu dei um pouquinho de zoom para mostrar como que funcionava o computador ENIAC nesse período. Ao quadrado ali, há 2 quadrinhos ali em cima, no topo do ENIAC, com várias luzinhas ali, vários pontinhos, formando quase que uma tela, né? Basicamente, estes pontinhos ali, tanto na parte principal quanto na parte direita ali, que era um pouquinho menor, são os lugares onde trazia os resultados dos cálculos. Eles acendiam a luz ali e traziam esse resultado, certo? Então, por exemplo, no caso que eu fizesse um cálculo de 5 mais 5, ele falava lá, eu mandava 5 mais 5 para esse computador e ele gerava ali 10 luzes ligadas, todas juntas, mostrando que 5 mais 5 é equivalente a 10. Então, ele iria ligar 10 luzes ali em cima, trazendo este resultado para mim.
É claro que esse resultado é só a visão, o resultado visível dele, mas o cartão perfurado iria registrar todos esses valores depois, sem problema algum. Como eu falei, o Alan Turing, ele também ajudou muito na questão da criação do computador, do algoritmo, da inteligência artificial do computador, e ele também é considerado o pai da ciência da computação. Se você for pesquisar no Google, buscar quem que é o pai da ciência da computação, geralmente você vai achar inúmeras pessoas. Mas o fundador que deu início aos conceitos, às ideias principais da computação foi Alan Turing naquele período. Mais para frente começou a surgir pessoas que pegaram essa ideia e construíram uma inteligência artificial com base nos conceitos dele. Tá? Então, não, às vezes a pesquisa na internet pode confundir um pouco o que é, quem que é o fundador, quem que criou, quem que é o pai da ciência da computação. E nesse caso é o Alan Turing. Ele foi matemático, cientista da computação britânica. Ele trouxe o conceito de algoritmo, né, principalmente dessa questão de trabalhar ali de trabalhar com as máquinas, né, tanto na questão binária quanto na questão decimal, e também o conceito de uma unidade de controle. O que seria uma unidade de controle? A unidade de controle ele é basicamente a ideia de um processador. O processador de um computador, ou um processador de um celular, independente, de uma máquina eletrônica, ele fica responsável de ser o centro ali, né, onde ele vai gerenciar a quantidade de energia que ele vai puxar, o quanto de processamento ele pode realizar, até onde ele pode aguentar para processar as informações. Ele vai gerenciar o quanto de informação é passada a você, o quanto ele é capaz de fazer essa transmissão dessas informações a você. Então, a unidade de controle, a gente pode chamar de computador, do CPU, né, o processador ali, a unidade central de processamento, que é a chamada, a característica do processador. Muita gente confunde que CPU é o computador. Basicamente não. Toda a CPU é somente o processador. Toda aquela caixa do computador é chamada de gabinete, onde vai estar armazenado toda a parte do computador ali, interna, né? Mas a CPU, a unidade de controle de processamento, a unidade central de processamento, ele é o processador, tá? Então, o processador, ele é o centro ali, onde ele vai gerenciar todas as coisas do computador. Se você não tem um processador no computador, não tem como você mexer, você gerenciar as coisas, você ligar ele. É fundamental, é extremamente fundamental você ter um processador ali para fazer com que o computador funcione. Então, ele é o centro ali de todo o computador. Aqui a gente está vendo um exemplo de fita magnética. Basicamente, essa fita magnética era um conceito utilizado pelo Alan Turing para comunicação no ENIAC. Então, basicamente, a fita teria vários quadrinhos, uma fita que poderia ser finita, onde ele teria vários quadrinhos aqui, conforme está na imagem, e dentro desses quadrinhos você iria colocar os valores. Lembra lá no caso que eu expliquei sobre 5 mais 5. Como que eu preciso colocar 5 mais 5 no ENIAC? Eu vou colocar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, vou colocar 1 5 vezes, depois eu vou colocar o símbolo de mais, e depois eu vou colocar mais 5 vezes o número 1. Então, estes números, o número 1 separado, eu vou colocar cada um em um quadradinho desse. Cada um em um quadrinho desse. Quando eu colocar os 5 1 ali, os 5 primeiros 1, eu vou colocar o símbolo de mais, que é onde está o Y ali. Pode ser ali no meio, pode ser em outro lugar, vai depender do tamanho desse cálculo. Mas o Y ali simboliza a parte onde estaria a soma, né? Então, vou colocar o símbolo de soma ali. E depois, nos outros quadrinhos, vou colocar 1 no primeiro quadrinho, 1 no outro quadrinho, até eu gerar 5 também. Passando essa informação através do ENIAC, ele vai gerar um cálculo específico que vai trazer o resultado para você naquela interface que eu mostrei. Certo? Basicamente, eu vou trazer o resultado nesta imagem aqui. Correto? Então, a comunicação com o computador, com o ENIAC, era desta forma. Então, as pessoas colocavam uma fita magnética ali, aquela fita com vários quadrinhos ali, onde cada um desses quadros estaria o cálculo do processo, desse cálculo balístico que eles queriam, de um cálculo específico, e aí você colocava essa fita no computador, o computador lia isso
e aí ele gerava o valor ali na interface. Caso você mandasse 2 ou mais cálculos para ele fazer, ele iria gerar todos os cálculos ali e depois iria imprimir tudo em cartão perfurado, como foi dito, certo? E uma coisa interessante nesse computador é o primeiro bug da história. Né? Então, o que significa bug? Muita gente fala atualmente, deu bug no meu computador bugou, deu uma travada. O que aconteceu? O primeiro bug da história surgiu no ENIAC. Basicamente, você tem ali toda aquelas válvulas termoiônicas ali trazendo muita energia, e você sabe que a gente sabe que insetos, animais gostam de lugares que tenham mais calor. E com isso, uma mosca acabou entrando, um inseto ali entrou dentro do computador ali, dentro das válvulas, e acabou danificando uma delas ali, algumas delas ali, fazendo com que o ENIAC não funcionasse direito, começasse a dar alguns problemas na hora dos cálculos. Quando eles identificaram o que era o problema, eles acharam ali que era um inseto que queimou ali, que ficou junto com a válvula e estragou ali, danificou aquela parte do equipamento. Logo, eles acabaram chamando aquilo de um bug do computador. Traduzindo a palavra bug do inglês para o português, bug significa inseto. Tá? Então, aqui a gente tem uma imagem de um dos insetos que geraram o problema, né, no ENIAC. A gente tem aqui uma página, normalmente, que era feito os cálculos ali, que era feito cálculo manual, e eles colocaram em cima aqui a mosca mostrando, o inseto ali mostrando como é que foi. E daí eles registraram isso, né? Então, basicamente, esse foi o primeiro bug da história, certo? Isso foi muito fundamental ali de entender de que você ter um ambiente de calor, às vezes pode ser meio perigoso, porque vai ter insetos, vai ter animais que possam entrar ali, e você sabe que os computadores sempre têm algumas brechinhas, algumas entradas, porque é importante você ter, por exemplo, uma ventilação. Então vai ter algum bichinho, algum inseto tentando entrar no computador e ficar naquela parte mais aquecida. E isso pode gerar um problema, uma danificação. A partir deste conceito, eles começaram a perceber que eles precisavam ter mais cuidado de também não usar tanta energia assim e fazer com que este computador fosse mais econômico. Tá? Então era muito grande, gastava muita energia, era útil? Sim, era muito útil, mas precisava fazer mais ainda, precisava de algo maior ainda. Então, a partir dessa geração, que é a chamada de primeira geração de computadores, começaram a ter esses projetos com válvulas termoiônicas. Mais para frente, a partir da segunda geração à frente, você começa a ver que os computadores reduzem de tamanho, principalmente na questão de energia, que não tem mais a necessidade de você gerar energia. Agora você utiliza a energia que está disponível para a gente, como colocar um computador na tomada, certo? Mas isso eu vou falando nas próximas aulas. Durante os próximos Tech Minutes, eu vou estar passando alguns temas específicos e eu vou estar compartilhando com vocês algumas aulas completas, explicando como que funciona, como que eram esses computadores, como que era o tema que eu passei para vocês, de uma forma mais expandida. Aí fica a critério de vocês estarem acompanhando, estarem engajados em querer acompanhar essas histórias, esses conceitos de como que funciona, certo? Eu agradeço pela oportunidade, pelo tempo que tem proporcionado para você assistir e acompanhar esse vídeo. E fico feliz. Nas próximas vezes, vou continuar a estar passando estas aulas a vocês. Espero que isso possa agregar conhecimento a vocês e que seja muito útil para vocês, certo? Um forte abraço a todos e até mais. Tchau.